É muito comum confundir timidez com introversão. Muitas pessoas que se julgam tímidas podem ser apenas introvertidas, mas como a nossa cultura ocidental valoriza bastante as pessoas sociáveis e extrovertidas, aqueles que não possuem essas características podem se sentir mais inseguras quando situações pedem maior exposição social. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. O que fazer para a sua timidez não atrapalhar a sua vida? Venha comigo! Timidez é uma emoção que desencadeia na pessoa alguns sentimentos bem desconfortáveis. A timidez é aquela sensação de desconforto que faz você ficar envergonhado diante das pessoas, com frio na barriga, sem saber o que falar, ficar com o rosto vermelho, mãos suadas e desejar que um buraco se abra para você entrar e se esconder. Ela desencadeia sentimentos ruins, como angústia, medo e ansiedade. Muitas pessoas se sentem tímidas em determinadas situações não usuais. Isso é comum, mas é eventual. E se não chega a atrapalhar a sua vida pessoal e profissional, tudo bem. O problema começa quando o grau de timidez limita a sua vida. Faz você evitar e fugir de situações porque sente muito desconforto, mas que no fundo você gostaria muito de enfrentar se não tivesse tanto medo. Exemplos desse tipo podem ser apresentar um trabalho em público, participar de uma roda de conversas, fazer uma dinâmica em grupo, os primeiros dias numa nova escola ou emprego, e etc. Mas é importante saber que a timidez não nasceu com você, mas sim você se tornou tímido. Ela começa a se desenvolver na infância e está muito relacionada com a autoconfiança. Os primeiros modelos vieram de dentro de casa, dos pais ou substitutos, e influenciaram no seu grau de autoconfiança. Alguns desses pontos são: se existia coerência entre o que era falado e como agiam com você, como lidavam quando você cometia algum erro, se valorizavam os seus esforços ou somente valorizavam as suas conquistas, se elogiavam quando você merecia, se incentivavam você a tentar coisas novas ou tinham muitos medos quando isso acontecia, se recompensavam você por merecimento, se valorizavam e cultivavam encontros e contatos familiares e sociais. As crenças que desenvolvemos sobre nós começam muito cedo. E autoconfiança significa, em termos bem simples, a confiança que você tem em si, nas suas habilidades e capacidades e julgamentos. Ela está diretamente ligada à capacidade de enfrentar os medos, experimentar coisas novas e superar desafios. A pessoa tímida tem medo de ser julgada, de ser percebida de uma maneira negativa. A timidez é uma estratégia de defesa para não chamar a atenção, para passar despercebido. Timidez e baixa autoestima caminham bastante juntas. A pessoa tímida é bastante crítica a respeito das suas dificuldades sociais e considera que todos estão olhando e criticando as suas ações. Portanto, precisa ficar invisível. O tímido se sente desconfortável quando está sendo observado, olhado, avaliado. O desconforto pode ser tão grande que pode gerar reações físicas, como sudorese intensa, taquicardia, rubor, desarranjo intestinal, entre outros sintomas. Já a introversão é diferente. A pessoa introvertida não tem dificuldade de interação social. Ela não se sente amedrontada ou insegura nos seus contatos, mas sim
ela tem uma sensibilidade mais aumentada em relação aos estímulos externos. Portanto, ela tem preferência por ambientes menos agitados. Estar só ou com poucas pessoas faz com que elas se sintam mais relaxadas e recarreguem energia. Elas são mais voltadas para as questões internas do que as externas. Introversão quer dizer mais voltada para dentro. Atividades mais tranquilas, como leitura, meditação, ver um filme ou ter uma conversa mais profunda com uma ou duas pessoas, são para ela muito mais agradáveis e restauradoras do que sair para uma balada ou estar numa festa com muita gente. Isso não quer dizer que a pessoa introvertida fuja das pessoas, e sim que ela prefere, sempre que pode, estar mais sozinha e com poucas pessoas. Introversão é um traço de personalidade. Existem pessoas mais introvertidas ou mais extrovertidas. Extrovertida é aquela pessoa com menor sensibilidade aos estímulos externos. Não se incomodam e até gostam bastante de ambientes mais agitados. São mais falantes, gostam de estar em grupo, conhecendo novas pessoas, relaxam mais estando em contato com outras pessoas. Estar só rouba-lhes energia ou os tornam desvitalizados e desmotivados. Portanto, é fácil de pensarmos nas diferenças entre introvertidos e extrovertidos. Pessoas mais introvertidas são mais introspectivas, melhores ouvintes do que falantes, mais observadoras e perceptivas, pensam mais antes de agir, são mais cautelosas, mais cuidadosas com o outro, pois observam mais as necessidades do outro. Tendem a ter mais facilidade para postergar um prazer imediato em função de um bem maior. São bons em analisar uma situação e fazer planejamento de ações para a conquista de seus objetivos. Já os extrovertidos são pessoas mais atraídas pelo mundo externo das pessoas e das atividades sociais. Elas tendem a tomar decisões mais rápidas, às vezes até mesmo precipitadas. Gostam de fazer várias coisas ao mesmo tempo. São bastante comunicativas, dificilmente ficam sem assunto em qualquer tipo de ambiente que se encontrem. Lidam bem com muitas informações ao mesmo tempo e são bons para executar uma tarefa. Fazer para elas é muito melhor e mais fácil do que planejar. Tem facilidade para atrair pessoas, mas seus contatos tendem a ser mais superficiais. Não existem características puras, ou seja, 100% introvertido ou 100% extrovertido. É um espectro. Isso quer dizer que varia de grau de pessoa para pessoa. Podemos ser mais para um lado, mais para o outro lado. Agora, introversão ou extroversão podem também estar associados com timidez. É muito comum vermos pessoas mais introvertidas e também mais tímidas. Isso quer dizer que essa pessoa, além de gostar e preferir ambientes mais calmos e com menos pessoas, elas também sentem-se ansiosas e tensas quando precisam estar em contato com um número maior de pessoas ou pessoas novas. Se sentem com medo de ser avaliada negativamente e consideram que todos estão a observá-la. Mas a pessoa tímida não é tímida também o tempo todo. Quando ela está entre pessoas que ela se sente à vontade, entre famílias e amigos, a timidez desaparece. Portanto, como seu tipo psicológico prefere mesmo estar com poucas pessoas, o seu nível de sofrimento tende a ser menor.
Já a pessoa que é tímida e extrovertida pode sofrer muito mais, pois ela gostaria muito, ela prefere estar com pessoas, ter novos contatos, conhecer gente, socializar-se. Ela precisa disso para se sentir mais abastecida de energia. Mas tem muito medo, sente-se muito desconfortável quando se vê nessas situações que tanto deseja. Mas o que fazer então? Vamos começar pelos introvertidos. Como a nossa sociedade valoriza muitos extrovertidos, porque são mais comunicativos e bom de conversa, muitos introvertidos se consideram problemáticos e tímidos. Mas não é isso é um erro. Os introvertidos jamais serão extrovertidos. São tipos diferentes de ser, mas isso não quer dizer que sejam menos atraentes. Todas aquelas qualidades que já falei, elas são muito importantes nos relacionamentos. Você já pensou se o mundo todo fosse feito de extrovertidos? Quem ouviria? Você vai poder polir melhor as suas características de personalidade, ressaltar as positivas e amenizar as negativas, mas sempre será aquilo que é. Eu sempre digo, você pode lapidar o diamante que é, mas não pode trocar a pedra. Portanto, aceite, valorize, aprecie e lapide as suas características naturais. Não tente ser a pessoa que não é. Agora, vamos falar para os tímidos. Já os tímidos que sofrem com isso, podem sim melhorar esse comportamento. Mudar um comportamento é possível, mas é necessário observação, paciência e dedicação. Observação para perceber quando a ansiedade aumenta diante de situações que são difíceis para você, a sua tendência a fugir, esquivar-se de alguma forma. E sempre que faz isso, no momento você pode até sentir um alívio. Mas logo depois, quando tiver que enfrentar situações parecidas, a sua ansiedade estará ainda maior. Portanto, fugir não é a melhor solução, porque quando nós fugimos, os fantasmas aumentam de tamanho. Não é também se jogar de corpo e alma de qualquer jeito, porque isso só vai provocar mais medo ainda. A solução é ir passo a passo, devagar. Muitas habilidades podem ser treinadas, inclusive a sociabilidade. Comece experimentando em situações menos ameaçadoras. Olhar e cumprimentar algumas pessoas com um sorriso, ter pequenos gestos gentis com as pessoas, já que é um passo. Todos gostam e retribuem gentilezas. Isso nunca é demais. Elogie sempre que seja possível e que for honesto de sua parte. Elogiar é um bom modo de quebrar barreiras. Arrisque-se a falar alguma ideia que tenha sobre o assunto que está sendo falado. Acredite, tímidos são bons observadores, portanto enxergam o que muitos não veem. E o mais importante para você se tranquilizar, saiba que a sensação de estar sendo observado e criticado é sua. As pessoas estão tão voltadas para si mesmas que dificilmente sobra-lhes muito tempo para observar o outro. E também para elas, gente, tanto faz se você é mais comunicativo ou não. A vida delas não depende disso. Você é que está dando muita importância para o que o outro possa pensar a seu respeito. Valorizar muito a opinião alheia nos tira a autoconfiança e isso aumenta a timidez para se expor. Então a solução é você ir devagar, melhorando a confiança em si, começando por aceitar e apreciar as qualidades da pessoa que você é e aos poucos ir polindo melhor
as suas dificuldades através de pequenos gestos diferentes daqueles que habitualmente você teria. Tente, vá passo a passo, vá devagar, com calma e paciência consigo mesmo. Tudo é um processo. Todas as mudanças levam tempo na vida. Mas atualize-se, vá tentando, busque ter um repertóriozinho um pouco maior, arrisque-se um pouquinho mais que ontem. Você vai conseguir. Obrigada pela sua atenção, espero ter ajudado. Se você conhece pessoas que possam desfrutar desse vídeo, por favor, nos ajude a levar esse conhecimento um pouquinho mais longe. Boa semana para você. Beijos. Namastê.